Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse lindo tapete. Ele é bem facinho de fazer. Fiz com o barbante número 6. Ele ficou na minha pontuação, ó, medindo aqui de uma pontinha até na outra, 1 metro. E ficou pesando quase 1 quilo. É bem facinho, espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva. Ativa o sininho, deixa um like, comenta. Compartilha o vídeo, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeos para vocês. Então, bora lá para a videoaula. Vou usar o barbante número 6. Tô usando aqui na cor cru, tá? Mas vocês podem fazer aí a cor da preferência de vocês. A agulha de crochê 3,5, tesourinha, agulha de tapeçaria e cola pano para os acabamentos. Vou começar com o anel mágico. Então, deixa um pedacinho aqui pra gente fazer o arremate. Vou laçar o fio em 2 dedos. Dei a volta aqui, ó, seguro. Com a agulha, ó, eu passo aqui por trás, puxo aquele fio que está saindo lá do novelo, deixo ele aqui na agulha. Aí eu seguro o meu anel aqui na frente e faço aqui uma correntinha para travar o anel mágico. Então, ele fica assim, ó. Eu vou trabalhar do lado que tá esses 2 fios. Então, vou subir aqui mais 2 correntinhas para ser aqui o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um total de 12 pontos altos. Então, já tem 1, 2, 3. Eu sugiro que você faça o ponto mais justinho, tá? Para o tapete ficar mais bonitinho. Para não fazer tão largo. Vou fazer aqui 12 pontos altos dentro do anel mágico. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos. Vou soltar um pouquinho essa laçada. Vou pegar aqui essa ponta do anel mágico, vou puxar para fechar. Ajusto os pontos e puxo bem. Essa pontinha de fio, ó, eu já vou caminhar ela aqui, ó, na última alcinha aqui de vários pontinhos, pra gente já trabalhar por cima e já ficar um arremate certinho. Ó, posso vir aqui na alcinha de trás, ó, puxo um pra frente, um pra trás, um pra frente, um pra trás. Assim ele fica praticamente invisível e a gente já vai trabalhar por cima. E depois é só cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola na pontinha para não desfiar. É o jeito mais fácil que eu acho de fazer esse arremate inicial. Ó, vou fazer aqui só mais uma vez, já puxo ele para trás e deixo ele ali para trás, tá? Depois é só cortar o excesso e passar a colinha. Vou voltar aqui na minha laçadinha. Vou fechar com ponto baixíssimo, ó, aqui na minha terceira correntinha, tá? Que foi uma correntinha que a gente fez pro anel mágico e subimos mais 2 pro ponto alto. Então, fechei com ponto baixíssimo. E a primeira carreirinha, ó, já tá pronta. Eu vou pular aqui pro próximo ponto, ó, que eu vou iniciar nele. Então, eu puxo o fio e faço aqui um ponto baixo, uma correntinha. Então, esse já é meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, novamente, 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Na carreira de baixo, a gente fez 12 pontos altos. Nessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos altos. Vamos fazer 2 pontos altos para cada pontinho, tá? 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer o meu e quando chegar no finalzinho da carreira, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, vou fazer o último com vocês. Como a gente pulou pro outro ponto, né, eu venho bem aqui, ó, e faço os últimos 2 pontinhos. Então, a gente ficou com 24 pontos. Vou vir no meu primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, venho na correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, terminei aqui a segunda carreirinha. Vou começar a terceira carreirinha, ó, vou deixar ele mais folgadinha, essa laçadinha, tá? Porque as correntinhas aqui a gente conta como ponto, então pra ela não ficar muito marcada. Subo aqui 2 correntinhas e neste mesmo ponto eu vou fazer mais 2 pontos altos. Agora a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, vou fazer aqui 2 correntinhas, vou pular
Vou pular 2 pontos, 1, 2. No próximo, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Faço os 3 pontos juntos. Duas correntinhas, pulo 1, 2, no próximo, um bloquinho com 3 pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar no finalzinho da carreira e a gente vai ficar com um total de 8 bloquinhos. Cheguei aqui no finalzinho, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. Fiz as duas correntinhas de separação, vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima carreirinha, subo aqui as duas correntinhas, ó, deixo elas mais folgadinhas, que essa vai ser meu primeiro ponto. Vou fazer mais uma correntinha de separação, laço o fio, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Então, eu fiz um Vzinho, tá? Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Voltei aqui, ó. Então, eu fiz o primeiro V, faço aqui uma correntinha, laço o fio. Aqui, ó, no bloquinho de baixo tem 3 pontos altos, né? Então, eu fiz um Vzinho no primeiro, vou pular o segundo e vou fazer o Vzinho no terceiro também. Então, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, no mesmo espacinho. Então, fiz mais um V. Agora, ó, pra pular de um bloquinho pro outro, eu vou fazer duas correntinhas. Laço o fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto deste bloquinho e faço um V. Com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, no mesmo espaço. Entre um Vzinho e outro, eu faço uma correntinha de separação. Laço o fio, pulo um ponto, ó, venho no terceiro deste bloquinho e repito o V. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Entre um bloquinho e outro, agora eu faço duas correntinhas de separação. Laço o fio, vou no primeiro ponto desse bloco e faço um V. Com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto junto, no mesmo espaço. Separo com uma correntinha. Laço o fio, pulo um ponto deste bloco, venho no terceiro e repito o Vzinho novamente. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas de separação e já vou pular pro próximo bloquinho, tá? Vou fazer assim, ó, por toda essa carreira. Cheguei aqui no final, ó, já fiz as duas correntinhas de separação. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, onde eu fiz as duas correntinhas, ó, venho na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, ó, eu vou vir aqui nessa correntinha de separação e vou fazer um ponto baixíssimo, porque eu vou trabalhar aqui nesse espaço, dentro desse Vzinho. Faço um ponto baixíssimo na correntinha aqui do meio, dou uma leve alongada, venho aqui, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação e mais um ponto alto aqui dentro. Então, onde tem Vzinho, eu vou continuar fazendo V, tá? Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, laço o fio. Entre um Vzinho e outro, nesse espaço de correntinha, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Dentro do V, eu vou repetir o V. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Aqui eu não tenho as duas correntinhas, eu vou manter as duas correntinhas de separação. Laço o fio, vou no próximo V e vou repetir o V. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, sempre que tiver um V, eu vou repetir o V dentro dele, tá? Uma correntinha, laço o fio. Entre um V e o outro, onde eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, vou no próximo V e vou repetir o V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vou pro próximo, vou repetir tudo novamente, tá? Por toda essa carreirinha. Cheguei aqui no final da carreirinha, ó. Fiz as duas correntinhas de separação, vou vir no meu primeiro ponto, aqui onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. E na correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. Então, vou trabalhar novamente V dentro de V. Então, eu venho nessa correntinha de separação, no meio do V, faço um ponto baixíssimo,
Dou uma leve alongadinha e venho aqui dentro, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. Eu sempre gosto de iniciar assim, tá? Quando é dentro de um Vzinho. Mas vocês podem já ir direto aqui dentro e subir as correntinhas. Eu acho que assim fica mais certinho, ó, parecido com ponto alto. Então, fiz meu primeiro ponto alto, faço uma correntinha de separação e nesse mesmo espaço mais um ponto alto. Então, no V, eu vou repetir o V. Fiz aqui o V, faço uma correntinha, laço o fio. No espaço aqui de uma correntinha, ó, do lado deste ponto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio aqui do outro lado, onde tem a correntinha, faço mais um ponto alto. Então, na carreira de baixo, a gente ficou com um ponto alto, tá? Entre um lequinho e outro. Nessa carreirinha, a gente vai ficar com 2 pontos altos, tá? Entre um leque e outro, sempre separado com uma correntinha. Então, faço uma correntinha, laço o fio. Dentro do leque, eu repito o leque. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, fiz aqui o primeiro motivo. Agora, entre um motivo e outro, 2 correntinhas de separação, tá? Vai ser sempre 2 correntinhas de separação entre um motivo e outro. Laço o fio. Dentro do próximo V, eu vou repetir um V. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho aqui onde tem essa correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho aqui onde tem a próxima, ó, correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Dentro do V, eu repito o V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, 2 correntinhas de separação para pular para o próximo motivo. E assim, ó, eu vou fazer por toda essa volta. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz as 2 correntinhas de separação. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, ó, desse V, onde eu tenho um ponto baixo e a correntinha. E na correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui na correntinha de separação e faço um baixíssimo também, para eu já trabalhar aqui no meio desse V. Dou uma leve alongadinha, ó, venho aqui por dentro do V, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, que é meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação e nesse mesmo espaço eu faço mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com um V dentro do V. Uma correntinha, laço o fio, no espaço de uma correntinha eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, venho aqui, ó, nesse espaço, puxo o fio e faço o meu ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço de correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, dentro do V, eu vou repetir o V. Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, ó, nessa carreirinha, esse motivo ficou com um V, 3 pontos altos separado com uma correntinha e mais um V. Vocês reparem que a cada carreira vai aumentando, tá? Na primeira carreira foi um ponto alto, na segunda carreirinha aqui, ó, foi 2 pontos altos e nessa carreirinha agora foram 3 pontos altos. Entre um motivo e outro vai ser sempre 2 correntinhas. Laço o fio e começo novamente, ó, nesse próximo motivo. Dentro do V eu faço um V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Aqui onde eu tenho espaço de correntinha, eu faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo espaço de correntinha, eu faço um ponto alto, uma correntinha de separação. Laço o fio, ó, venho no próximo espaço de correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha de separação. E dentro do V, eu vou repetir o V, com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, fica assim, tá? Ó, V, 3 pontos altos em cada espacinho, separado com uma correntinha, e V, novamente dentro de V. Para passar pro próximo motivo, a gente faz 2 correntinhas. E eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreirinha, tá? Quando eu chegar aqui, eu vou iniciar a próxima, que vai ser com V. Aí, vou ficar com 4 pontos altos, porque eu vou vir em cada espacinho, ó. Um espacinho, 2, 3, 4 e V dentro de V. E vou fazer assim
até eu ficar com 8 pontos altos entre um Vzinho e outro em cada motivo, tá? Vou fazer já várias carreirinhas para adiantar, porque vai ser dessa mesma forma. Então, eu vou fazer até eu ficar com 8 pontos altos entre um Vzinho e outro. A gente tá fazendo aqui a carreira, que está com 3 pontos altos. Vou fazer até ficar com 8 e já volto com vocês. Então, vocês vão fazendo aí também, tá? E a gente dá seguimento assim quando voltar. Cheguei aqui, ó, na última carreirinha que eu falei pra vocês, né, fazerem. E nessa carreira, ó, entre um V e o outro, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, tá? Todo separado com uma correntinha. Então, agora para essa próxima carreira, vai ser praticamente a mesma coisa, só que entre um Vzinho e outro, eu não faço a correntinha, tá? Dentro do Vzinho. Dentro do Vzinho, eu não vou fazer a correntinha. Ó, já fechei com baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Vou vir nessa correntinha aqui dentro do Vzinho, faço um baixíssimo. E aqui eu puxo o fio, ó, dentro do V, faço um ponto baixo e uma correntinha que vai ser meu primeiro ponto alto. Laço o fio, tá? Não faço correntinha de separação. E faço mais um ponto alto. Então, vou ficar com 2 pontos altos dentro do V. Agora sim, ó, uma correntinha. E para cada espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha no espaço de correntinha, um ponto alto. A gente vai fazer até ficar com 9 pontos altos, todo separado com uma correntinha. Até chegar no próximo V. Cheguei aqui no final, ó, fiz o ponto alto e a correntinha. Então, eu fiquei aqui, ó, depois desses 2 pontos altos juntos, dentro do V, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, tá? Todos separados com uma correntinha. Fiz a minha correntinha, laço fio, dentro do V, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Não vai ser mais V dentro de V, tá? Vai ser apenas 2 pontos altos sem a correntinha. Onde tem as 2 correntinhas de separação, eu continuo com 2 correntinhas de separação. Laço o fio, vou no próximo V e faço 2 pontos altos juntos. 1, 2. Não vai ser mais V, tá? Apenas 2 pontos altos. Agora sim eu continuo. Uma correntinha e em cada espaço de correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço de correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço de correntinha, um ponto alto. E essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? Ele fica assim, ó, levemente embabadado, tá? Mas, daqui a pouquinho, nas próximas carreiras, ele já fica certinho. Então, vou continuar até chegar aqui no finalzinho e já volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Fiz os 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. E na correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Então, na próxima carreirinha, agora a gente vai começar nesse espacinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo nesse ponto alto. E um baixíssimo nessa correntinha ao lado. E aqui eu vou começar, ó, vou vir aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto, e mais um ponto alto nesse espaço. Faço agora uma correntinha, ó, fiz 2 pontos altos juntos, tá? Sem correntinha nenhuma, não vai ser mais Vzinho, agora vão ser pontos altos juntos. Então, agora eu faço, ó, uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espacinho de correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e vou fazer assim, ó, para cada espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto separado com uma correntinha. Eu fiz aqui, ó,
Depois dos pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, como a gente vai começar a diminuir, né? A gente trabalhou lá a última carreira até o 9. Agora eu faço com 8, tá? Laço o fio e nesse espacinho aqui, ó, antes dos 2 pontos altos, nesse espacinho de correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? Ó, então ficou assim, ó. Depois desses 2 pontos altos juntos, no espaço de correntinha, eu fiz 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espaço um ponto alto, e fui trabalhando assim até eu ficar com 8 pontos altos, separado com uma correntinha. E no último espacinho aqui de correntinha, ó, antes dos 2 pontos altos, eu fiz os 2 pontos altos juntos. Agora eu faço aqui, ó, 2 correntinhas, laço o fio, nesse espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, laço o fio, pulo esses 2 pontos altos e no próximo espacinho eu faço 2 pontos altos juntos. Agora a gente vai começar formar o bico dessa pétala, tá? Cada pétala aqui, ó, cada motivo desse. Então, fiz os 2 pontos altos juntos, faço uma correntinha e para cada espacinho de correntinha eu vou fazer um ponto alto separado com uma correntinha até eu ficar com um total de 8 pontos altos. Fiz aqui, ó, depois dos pontos altos juntos, tá? Dos 2 juntos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Faço agora uma correntinha e nesse último espacinho, ó, ao lado dos 2 pontos, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. 1, 2. Faço 2 correntinhas de separação, laço o fio. Nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer aqui um ponto alto. 2 correntinhas, laço o fio, pulo esses 2 pontos e no próximo espacinho, 2 pontos altos juntos. E essa vai ser a sequência dessa carreira. Eu vou fazer até chegar aqui onde a gente iniciou, tá? E já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho dessa carreira e ele já vai ficando bem certinho. Se você quiser, ó, cada carreira você vai puxando assim, ó, um pouquinho, tá? Não muito, para ele ficar bem certinho os pontos. Então, cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz as 2 correntinhas de separação, vou vir no meu primeiro ponto alto e fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer ponto baixíssimo nesse próximo ponto alto. E ponto baixíssimo, ó, na correntinha de separação, porque a gente vai trabalhar nesse espacinho. Fiz o baixíssimo, dou uma leve alongadinha, venho aqui por dentro, pego o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. E nesse primeiro espacinho, a gente vai fazer mais um ponto alto. Então, eu iniciei essa carreirinha com 2 pontos altos juntos nesse espaço. Agora, eu vou seguir com uma correntinha de separação. E para cada espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto separados com uma correntinha de separação. Nessa carreira, eu vou ficar com um total de 7 pontos altos, um em cada espacinho, separados com uma correntinha. Então, vou fazer aqui até eu ficar com 7. Sempre separado, ó, com uma correntinha. E quando eu chegar aqui, ó, que sobrar apenas um espacinho, eu confiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já fiz a correntinha de separação e nesse espacinho, ó, ao lado dos 2 pontos altos, eu vou colocar 2 pontos altos juntos. 1, 2. Vou fazer 2 correntinhas de separação e em cima deste ponto alto, ó, aqui no meio, eu vou colocar 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação, laço o fio e aqui eu vou pular esses 2 pontos altos, ó, e no próximo espaço de correntinha eu faço 2 pontos altos.
Fiz os 2 pontos altos juntos, faço uma correntinha, vou no próximo espaço um ponto alto e vou seguir com uma correntinha e um ponto alto até eu ficar com um total de 7 pontos altos, tá? Todo separado com uma correntinha. Vou fazer mais uma aqui com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Ó, em cada espacinho, um ponto alto separado com uma correntinha, um ponto alto separado com uma correntinha. Depois dos 2 pontos altos juntos, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fiz a correntinha de separação e nesse espacinho ao lado dos 2 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço o fio e em cima deste ponto alto aqui no meio, ó, eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Fiz os 3 pontos altos em cima desse ponto alto, faço aqui 2 correntinhas, pulo os 2 pontos altos e aqui do lado eu começo tudo novamente, tá? 2 pontos altos juntos e vou seguir com correntinha de separação e ponto alto até eu ficar com um total de 7. Vou fazer dessa mesma forma, ó, por toda essa carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz as 2 correntinhas de separação, então vou vir no meu primeiro ponto alto desses 2 juntos, ó, e fecho com ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo até o espaço de correntinha. Fiz um no ponto alto e faço um aqui na correntinha. Dou uma leve alongadinha, venho aqui, faço um ponto baixo e uma correntinha, meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo espaço, mais um ponto alto. Sempre vou iniciar a carreira assim, tá bom? Ó, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, no espacinho de correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no espacinho, um ponto alto. E nessa carreira, nós vamos ficar aqui com 6 pontos altos, separado com uma correntinha, tá? Um ponto alto em cada espacinho de correntinha. O último espacinho, a gente vai colocar os 2 pontos altos juntos. Então, venho aqui em cada espacinho, ó, um ponto alto, uma correntinha. Venho aqui nesse último, um ponto alto, uma correntinha. Então, depois dos pontos altos juntos, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, tá? Todo separado com uma correntinha. Já fiz aqui a correntinha de separação. E nesse último espacinho, ó, ao lado dos 2 pontos altos, eu faço 2 pontos altos juntos. 1, 2. E assim, ó, a cada carreira, a gente vai diminuindo, tá? Pra formar o biquinho. Assim, a gente vai fazer até ficar com apenas um ponto alto. Então, ó, terminei aqui os 2 pontos altos juntos, faço 2 correntinhas. E agora eu vou começar a trabalhar bloquinhos, tá? Nesses espacinhos. Então, vem aqui nesse espaço de 2 correntinhas e vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou fazer agora bloquinhos com 3 pontos altos. Entre um bloquinho e outro, eu faço apenas uma correntinha de separação. Laço o fio no espaço de 2 correntinhas, um bloquinho com 3 pontos altos. Então, eu iniciei com um bloquinho na carreira de baixo. Nessa carreira, ó, já fiquei aqui com 2 bloquinhos, tá? Ó, fiz os 3 pontos altos. Agora sim, eu faço 2 correntinhas de separação. As 2 correntinhas de separação vai ser aqui quando eu vou iniciar os bloquinhos e quando eu finalizo os bloquinhos. Fiz as 2 correntinhas, laço o fio, vou pular esses 2 pontos altos e nesse próximo espacinho eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e sigo fazendo em cada espacinho, ó, um ponto alto separado com uma correntinha. Eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 6 pontos, tá? 6 pontos altos, um em cada espacinho, todo separado com uma correntinha. Fiz aqui, ó, depois dos 2 pontos altos juntos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha de separação e nesse último espacinho, ó, ao lado dos 2 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. 1, 2.
Agora eu vou fazer 2 correntinhas, laço fio, e nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Um bloquinho com 3 pontos altos. Agora eu faço apenas uma correntinha. Nesse espaço de correntinha aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nessa carreira eu fiquei com 2 bloquinhos, tá? 2 correntinhas, um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha entre um bloquinho e outro bloquinho de 3 pontos altos, e agora eu faço 2 correntinhas para finalizar. Laço fio, pulo esses 2 pontos e vou começar tudo novamente. E assim eu vou fazer essa carreira, tá? Até chegar aqui onde a gente iniciou. Já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final da carreira. Já fiz as minhas 2 correntinhas. Então, vou vir no meu primeiro ponto alto, ó, desses 2 juntos. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto, faço um baixíssimo. E venho aqui na correntinha ao lado e faço um baixíssimo, que a gente vai começar aqui. Então, vou lá, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha. Vai ser meu primeiro ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, vou começar mais uma carreirinha. Uma correntinha de separação, vou vir no espaço de correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, no espaço de uma correntinha, um ponto alto. E eu vou fazer assim, agora nessa carreira, até eu ficar com um total de 5 pontos altos, tá? Em cada espacinho, separados com uma correntinha. Então, faço aqui o ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Depois aqui dos 2 pontos altos juntos, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tá? Nessa carreira, 5 pontos altos. Fiz aqui a correntinha de separação e nesse espacinho, ó, ao lado dos dois pontos altos, eu faço 2 pontos altos juntos. 1, 2. Agora sim, eu faço 1, 2 correntinhas, vou laçar o fio. E aqui, ó, entre uma pétala da flor e outra, já comecei os bloquinhos, tá? Então, nessa carreira, eu vou fazer 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, fiz as 2 correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui nesse espaço de 2 correntinhas, eu venho mais próximo aqui, tá? Ó, dos pontos altos, pra ficar aqui o espacinho. Então, eu faço 3 pontos altos juntos. 1, 2... e 3. Agora, ó, entre um bloquinho e outro é apenas uma correntinha. Laço o fio aqui nesse espaço, ó, de uma correntinha entre um bloquinho e outro, eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio, e aqui nessas 2 correntinhas, ó, eu faço um bloquinho com 3 pontos altos. Então, nessa carreira, ó, eu fiquei com 3 bloquinhos. Na primeira eu fiquei com 1, na segunda aqui eu fiquei com 2 e nessa eu vou ficar com 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, tá? Sempre aqui no e para iniciar os bloquinhos e para finalizar são 2 correntinhas. Entre um bloquinho e outro, apenas uma correntinha. Então, fiz as 2 correntinhas, laço o fio, pulo esses 2 pontos altos, venho nesse espacinho e faço 2 pontos altos juntos. Agora, eu faço uma correntinha. E para cada espaço aqui, ó, de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto, separado com uma correntinha, até eu ficar com um total de 5 pontos altos. Ó, um ponto alto, uma correntinha. No próximo espacinho, um ponto alto, uma correntinha. Vou no próximo espacinho, um ponto alto, uma correntinha. E aqui no próximo espacinho, um ponto alto e uma correntinha. Então, aqui depois dos 2 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Laço o fio e nesse último espacinho ao lado dos 2 pontos altos, eu faço 2 pontos altos. Aqui a gente tá, ó, deixando essa parte mais fininha, tá? Pra dar o formato da pétala da flor. Então, fiz os 2 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas. E aqui nesse espaço de 2 correntinhas, ó, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Entre um bloquinho e outro, apenas uma correntinha. Nesse espacinho aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui nesse espaço de 2 correntinhas, um bloquinho com 3 pontos altos. E nessa carreira, a gente ficou aqui com 3 bloquinhos. Agora, eu faço 2 correntinhas, porque eu cheguei aqui no finalzinho. Laço o fio e depois desses 2 pontos altos, eu faço 2 pontos altos para iniciar a próxima pétala. E assim eu vou fazer por toda a volta, tá? Ó, dessa mesma forma que eu ensinei pra vocês, vocês vão continuar fazendo até a pétala aqui, ó. Que nessa carreira aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Entre os 2 pontos altos de cada lado. Até aqui ficar com apenas um ponto, tá? E a cada carreira vai aumentando um bloquinho. Então, na próxima carreira agora eu já vou ficar com 4 bloquinhos, depois 5 bloquinhos, tá bom? Dessa mesma forma, vocês vão fazer até ficar aqui a pétala com apenas um ponto alto, tá? Vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês e eu já volto. Finalizei as carreiras e olha só, já deu o formato aqui, ó, da pétala da flor. Então, aqui, ó, na minha última carreirinha, ó, eu fiquei com 2 pontos altos juntos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e os 2 pontos altos juntos. E as carreiras de bloquinhos, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, tá bom? Agora, ó, na próxima carreira, eu vou vir com ponto baixíssimo nesse próximo ponto. E ponto baixíssimo aqui na correntinha. Então, aqui nesse espaço, ó, eu vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto nesse espaço. Agora, eu não vou fazer a correntinha de separação. Venho no próximo bloquinho, ó, espacinho. E vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, é só uma continuação, tá? Esses 2 pontos altos aqui deste lado e 2 pontos altos, ó, é pra dar o formato aqui, ó, da pétala, tá bom? Então, agora eu faço 2 correntinhas pra dar esse espacinho aqui e vou seguir com os bloquinhos, tá? Da mesma forma. Faço aqui, ó, os 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de correntinha, 3 pontos altos. E vou seguir com bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de correntinha, tá? Até chegar lá na outra pétala. Vou vir explicar mais uma vez pra vocês. Cheguei aqui, ó, no final dos bloquinhos. Então, nessa carreira, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Separado com uma correntinha. Esse último aqui, agora eu faço 2 correntinhas, laço o fio, vou pular esses 2 pontos altos. No espaço de correntinha, vou fazer 2 pontos altos juntos. Laço o fio, ó, sem correntinha nenhuma, vou pro próximo espacinho de correntinha e faço 2 pontos altos juntos. Agora eu faço 2 correntinhas, laço o fio, vou para esse espaço de 2 correntinhas, ó, eu vou fazer meu bloquinho de 3 pontos altos. E essa carreira, ela vai ser toda assim. Agora aqui eu faço uma correntinha de separação, no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer assim, tá? Por toda a volta, e assim que terminar essa carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. E antes de finalizar, eu voltei com vocês, porque agora eu vou fazer diferente, tá? Pra finalizar aqui, eu não vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Ó, não fiz as correntinhas de separação, eu vou laçar o fio. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, vou lá, puxo o fio, fiquei com 3 laçadas. Agora eu pego o fio e solto aqui as 3 laçadas de uma vez. Fiz um meio ponto alto, então eu vou já iniciar minha próxima carreira nesse espaço, tá? Pra evitar de ficar caminhando por cima dos bloquinhos, porque agora vai ser carreira de bloquinho. Ó, já venho aqui, puxo meu fio, faço um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazer aqui mais 2
pontos altos, para ficar já o meu bloquinho de 3 pontos altos. Olha só, fiz o bloquinho, agora eu faço uma correntinha, laço o fio, vou pular esses 4 pontos, já vou direto pro próximo espacinho. Vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e vou seguir, tá? Ó, em cada espacinho, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, separado com uma correntinha. Eu vou fazer assim, até chegar ali no próximo motivo, tá? Ó, até chegar aqui no próximo motivo, vou explicar mais uma vez pra vocês como que eu vou fazer aqui. E depois eu continuo, tá? O meu e vocês continuam de vocês. Assim que chegar ali na outra pontinha, eu volto. Fiz bloquinho aqui, ó, em cada espacinho dos bloquinhos. Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Fiz a minha correntinha de separação. Onde eu tenho essas duas correntinhas, eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha apenas, tá? De separação, laço o fio. Vou pular esses 4 pontos. E no próximo espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 3 pontos altos, né? É o bloquinho. 2 pontos altos, não. 3 pontos altos para formar o meu bloquinho. Uma correntinha, no próximo espacinho eu continuo fazendo, tá? Em cada espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos, separado com uma correntinha. Então, essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Eu vou fazer a minha até o finalzinho, tá? E depois eu volto pra gente continuar a próxima carreirinha. Ó, depois é só a gente dar uma arrumadinha aqui, ele fica bem certinho. Essa carreira toda de bloquinho. Cheguei aqui no final da carreira, ó, eu ergui bem o celular, tá? Pra vocês verem certinho. Olha como fica legal. E no final aqui de cada carreirinha, vocês vão dando uma puxadinha, ó, ele vai ficando certinho, tá? Ele não fica torto. É que eu não puxei essa carreira aqui ainda, ó, mas vocês podem puxar, ele fica bem certinho. Lindo, né? Fica certinho, ó, o formato da flor no meio. Até aqui, ó, a minha peça ficou medindo aqui de uma pontinha até na outra, 58 centímetros. Caso você queira fazer um tapete pequenininho, assim já não tá um tamanho bom, é só você fazer uma carreirinha de pontinhos deitado, tá? Em volta, qualquer pontinho, uma carreirinha de biquinho de acabamento, tá? Qualquer biquinho de acabamento e já fica um tapetinho lindo. Mas eu vou continuar a peça, tá? E vou fazer mais algumas carreiras para ficar um bico bem grande, bem bonito, tá bom? Mas vou explicar o passo a passo aqui para vocês do biquinho que eu vou fazer. Ó, voltei aqui. Agora, pra gente começar a próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Então, eu não vou finalizar aqui com meio ponto alto, tá? Eu vou finalizar com ponto baixo. Ó, sem correntinha nenhuma, eu vou vir no meu primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. Vou lá, puxo o fio. Vou ajustar aqui pra não ficar tão aberto. E fecho aqui, ó, as duas laçadinhas de uma vez. Então, eu já vou começar nesse espacinho. Venho aqui, faço o meu primeiro ponto baixo. Vou em cima de cada ponto e vou fazer um ponto baixo. Venho no primeiro, venho no segundo e venho no terceiro ponto do bloco. Fiz um ponto baixo para cada ponto. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Em cima de cada ponto do bloquinho, um ponto baixo. E essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? Um ponto baixo para cada ponto e um ponto baixo em cada espaço de correntinha. Vou fazer o meu e quando chegar lá no finalzinho eu volto com vocês. Finalizei a carreira de ponto baixo, tá? Já ficou bem certinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e agora sim eu vou finalizar com ponto baixíssimo, tá? No meu primeiro ponto baixo. Então, vem nesse ponto baixo que eu fiz aqui no espacinho. Vou vir aqui por trás dele, ó. Vou finalizar com ponto baixíssimo. A próxima carreira agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos pipoca. Então, ó, eu vou subir aqui 3 correntinhas
para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Subi as minhas 3 correntinhas, voltei aqui, subi as minhas 3 correntinhas e nesse mesmo espacinho vou fazer mais 3 pontos altos. Então, venho aqui dentro, ó, faço mais um, fiquei já com 2, 3, 4. Eu vou soltar essa laçadinha da agulha, ó, dou uma alongada nela. Vou vir no meu primeiro ponto alto, onde foram aqui as 3 correntinhas. Coloco a minha agulha aqui por dentro, vou lá atrás, ó, coloco a agulha na laçada, eu já ajusto aqui o fio, dou uma puxadinha no fio e passo essa laçadinha, ó, por dentro desse ponto. Então, eu já formei aqui, ó, o pontinho pipoca. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. 3 correntinhas de separação, laço o fio, pulo 1, 2 pontos, no próximo vou repetir o ponto pipoca. Vou fazer aqui, ó, 4 pontos altos, 2, 3, 4. Todos no mesmo espacinho, tá? Solto a laçadinha, venho no meu primeiro ponto, vou lá, pego a laçadinha, ó, já puxo lá para ajustar o ponto, passo aqui por dentro. Então, já formei meu pontinho pipoca. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Laço o fio, pulo 1, 2 pontos, no terceiro vou repetir novamente. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Agora, eu faço 4 pontos altos, 2, 3, 4. Fiz os 4 pontos altos, eu solto essa laçada, venho no meu primeiro ponto dos 4, vou lá, coloco a agulha, ó, dentro daquela laçada, ajusto e puxo aqui por dentro desse ponto. Formei já um pontinho pipoca. Faço 3 correntinhas de separação. Laço o fio, pulo 1, 2 pontos, no próximo vou repetir. Eu vou fazer assim por toda essa carreira, tá bom? Olha como vai ficando. Ele vai ficando bem certinho, tá? Conforme você vai fazendo, ele vai ficando bem certinho. E dá um trabalhado muito bonito no meio do tapete. Então, eu vou terminar, tá? Todos os meus pontinhos pipoca até chegar aqui no finalzinho da carreira e volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, fiz toda a carreira com o pontinho pipoca. Aqui no final, ó, eu vou fazer apenas uma correntinha, vou laçar o fio, vou vir aqui por trás desse primeiro ponto pipoca que a gente fez, vou puxar, fiquei aqui com 3 laçadinhas, vou soltar aqui as 3 laçadinhas de uma vez, porque eu já vou começar a trabalhar os bloquinhos novamente e já vou trabalhar aqui, tá? Eu só fiz uma correntinha aqui para ele fechar bem o pontinho pipoca. Então, eu dou uma leve alongada nessa laçadinha, volto nesse mesmo espaço, puxo o fio, faço aqui um ponto baixo e uma correntinha, que é o meu primeiro ponto alto, e nesse mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer umas carreiras com bloquinhos, tá? Não vai ter mais segredo nenhum nessas carreirinhas que eu vou fazer, ó. 3 pontos altos, uma correntinha, no próximo espacinho, novamente, um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, no próximo espacinho, o bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, um bloquinho com 3 pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a carreira. E quando eu terminar essa carreirinha, eu vou fazer o mesmo acabamentinho, tá? Aqui, como é só uma correntinha de separação, eu vou fazer um ponto baixo e soltar para eu trabalhar a próxima carreirinha nesse mesmo espacinho, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui na outra parte. Eu vou fazer essa carreira de bloquinho e quando eu chegar aqui, eu vou iniciar a próxima até eu ficar com um total de 4 carreirinhas, tá bom? Nem vai ter mais segredo nenhum nessas 4 próximas carreiras, são apenas bloquinhos. Aqui, ó, vai ser em cada espacinho. Na próxima carreira, vai ser em cada espacinho de correntinha, um bloquinho com 3 pontos altos, separado com uma correntinha. E vou fazer assim até eu ficar com 4 carreiras. Tô na primeira, vou fazer essa,
e mais 3 e já volto aqui com vocês, tá bom? Vão fazendo de vocês e pode ter certeza que no final vai ficar uma peça maravilhosa de linda. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó. Fiz as 4 carreiras de bloquinho. 1, 2, 3, 4 carreirinhas, tá? Então, pra finalizar, ó, eu não vou fazer a correntinha aqui. Vou vir no meu primeiro ponto. Vou puxar o fio e vou soltar aqui essas 2 laçadinhas de uma vez. E já vou começar a trabalhar nesse espaço, tá? Essa próxima carreira a gente vai fazer pontos altos. Ó, de um novelo de 610 metros, né, que é de 600 gramas, deu até aqui, ó. Fiz a emenda dele aqui, tá? Então, ele rende bastante, tá? Quase deu um tapete todo. Agora, ó, pra próxima carreira, vai ser uma carreira todinha de ponto alto. Então, eu já venho nesse espacinho, faço um ponto baixo e uma correntinha. E agora, em cima de cada ponto, eu vou fazer um ponto alto, não vai ter aumento nenhum, tá? Ó, um ponto alto para cada pontinho desse bloquinho de 3. No espaço de correntinha, um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto do bloquinho de 3 pontos. No espaço de correntinha, um ponto alto. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Cheguei no final da carreirinha, ó, fiz todos os pontos altos, um para cada ponto do bloquinho e no espaço de correntinha também, um ponto alto. Agora, ó, cheguei aqui no final, vou no meu primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, venho na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. A próxima carreira vai ser ponto alto em relevo, tá? Pego por trás. Então, eu vou dar uma soltada aqui nessa laçada, ó, vou deixar ela bem soltinha, coloco a agulha assim por trás. Passo esse meu primeiro ponto aqui, ó, passo a agulha por trás dele, puxo o fio, fiquei com 2 laçadas na agulha. Solto as 2 laçadas, faço uma correntinha. Então, fiz meu primeiro ponto alto em relevo, pego por trás. Laço o fio, vou no próximo ponto, ó, lá de trás. Passo aqui pela frente do ponto, puxo o fio. Fiquei com 3 laçadas e completo o meu ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, ó, lá por trás. Puxo o fio e fecho o meu ponto alto. Então, esse é o ponto alto em relevo, pego por trás. Ele vai ficar assim, ó, com esse relevinho aqui na frente. Então, eu laço o fio, vou lá por trás, passo a agulha nesse espaço. É bem nesse espacinho aqui do próximo ponto, tá, ó. Passo a agulha aqui, ó, por trás desse ponto, vou lá, pego o fio, faço o meu ponto alto lá atrás. Laço o fio e vou continuar, ó. Em cada ponto, eu vou fazer um ponto alto em relevo, pegando o fio por trás. Eu vou fazer assim por toda a carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz por toda a volta, o tapete já tá bem grande. Então, agora, ó, vou fechar com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, onde eu fiz a correntinha, deixa eu só virar a peça pra eu ver certinho. Ó, venho aqui onde eu fiz a correntinha. E fecho com ponto baixíssimo. Então, finalizei essa carreirinha. Depois a gente só arruma aqui, ó, fica bem certinho onde a gente iniciou. A próxima carreira agora, eu vou fazer ponto cruzado triplo.
tá? Ele é bem facinho de fazer. É tipo aquele ponto X, só que eu vou fazer ele triplo, tá? Aquele ponto cruzado triplo. Então, ó, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o fio, vou vir no próximo ponto, vou fazer metade de um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto, metade de um ponto alto. Então, comecei com as 3 partes de baixo, tá? Porque a gente agora vai dar altura. Agora, eu pego o fio, solto todas as laçadinhas de uma vez. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o fio e por trás dessas 3 alcinhas, ó, vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, fiz aqui, ó, um ponto alto, laço o fio, volto nessas 3 alcinhas novamente, puxo o fio, faço mais um ponto alto. Então, eu fiz, ó, o ponto cruzado triplo. Ele é bem facinho de fazer. Agora que a gente fez o primeiro, tá? Que a gente começou aqui de baixo, né? Eu vou laçar 3 vezes o fio na agulha. 1, 2, 3. Venho no próximo ponto, ó. Eu não vou pular nenhum ponto, tá? Vou fazer aqui só soltando 2 laçadinhas, como se fosse metade de um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo, faço metade de um ponto alto, solto só 2 laçadas. Novamente, laço, vou no próximo, solto apenas 2 laçadas. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou soltar essas 4 laçadas, ó. Solto as 4 laçadas, fiquei com 3 na agulha. Agora, eu vou finalizar meu ponto alto. Solto 2, solto 2. Então, já fiz aqui a parte de baixo do meu ponto cruzado triplo e já uma perninha aqui de cima. Laço o fio, eu fiquei com 4 alcinhas, tá? Ó, eu vou pular uma, eu vou pegar só 3. Puxo o fio e faço um ponto alto. Novamente, ó. Pego aqui por trás dessas 3 alcinhas, puxo o fio e faço meu ponto alto. Então, fiz mais um ponto cruzado triplo. Laço o fio, ó, 3 vezes 2, 3. Venho no próximo ponto, solto apenas 2 laçadinhas. Laço o fio novamente, venho no próximo ponto, solto 2 laçadinhas. Laço o fio novamente, venho no próximo ponto, solto só 2 laçadinhas. Então, repetir por 3 vezes. Pego o fio, solto essas 3 laçadas, ó, e mais uma. Então, eu solto 4 laçadinhas. Fiquei com 3 na agulha, agora eu pego o fio, solto 2, pego o fio e solto 2. Laço o fio, fiquei com 4 alcinhas, ó. Pulo 1, eu vou passar por trás de 3. Puxa e vou finalizar meu ponto alto. Já tenho 2. Novamente, ó. Puxo o fio e finalizo aqui meu terceiro ponto alto. Olha como é fácil. E fica bonito e dá mais altura no tapete, tá? Ele fica, né, aumenta mais rápido aqui o tamanho do tapete. Além de ficar um trabalhado muito bonito no meio do tapete, ó. Novamente, lacei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Vou no próximo ponto, solto só 2 laçadinhas. Laço o fio, vou no próximo, solto só 2 laçadinhas. Laço o fio, vou no próximo, solto 2 laçadinhas. Agora, eu pego o fio, solto 4 laçadas, fiquei com 3. Pego o fio e completo meu ponto alto. Laço o fio, aqui eu fiquei com 4 laçadinhas, ó, deixo uma pra trás, pego só 3. Passo a agulha aqui por trás, puxo o fio, faço um ponto alto, novamente. Por trás dessas 3 alcinhas, ó, faço mais um ponto alto. E assim, ó, eu vou fazer por toda a volta, tá? Até eu chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final, ó, fiz todos os pontos cruzado triplo. E aqui, ó, no final sobrou um pontinho, tá? Não tem problema, não vai interferir em nada, tá? Se por um acaso o seu deu certinho, às vezes no decorrer do vídeo, né, do tapete, a gente acaba fazendo um pontinho a mais, mas geralmente ele dá certinho. No meu sobrou um pontinho, provavelmente em alguma carreira aqui embaixo, eu coloquei algum pontinho a mais, mas não vai interferir em nada. Ó, sem correntinha nenhuma, vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. A próxima carreirinha agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto. Então, ó, eu vou vir já nesse ponto, eu vou subir aqui 2 correntinhas bem larguinhas, ó, pra não ficar marcado. Então, essas 2 correntinhas vai ser aqui o meu primeiro ponto. Laço o fio, vou no próximo, um ponto alto. Então, vou fazer um ponto alto pra cada pontinho desse. Vou no próximo, um ponto alto. Então, fiz um ponto alto para cada ponto do meu primeiro ponto cruzado triplo. Já vou pro próximo, ó, em cada ponto faço um ponto alto. Sem aumento nenhum, tá bom?
no próximo ponto alto, e assim eu vou seguir com a carreira toda em ponto alto. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Trabalhei toda a volta com um ponto alto em cima de cada ponto. Agora eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, onde eu fiz as 2 correntinhas, e vou fechar com ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Deixa a salsinha mais folgadinha e subo aqui 2 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, essa carreira eu vou fazer assim, ó. 2 pontos altos, um em cada ponto. Agora, eu vou laçar o fio, vou pular 1, 2 pontos. No terceiro, eu vou fazer um V com um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Laço o fio, pulo 1, 2 pontos. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos. Laço o fio, pulo 1, 2 pontos. No próximo, vou repetir o V novamente. Um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Fiz um V novamente. Laço o fio, pulo 1, 2 pontos. No terceiro, repito a sequência de 2 pontos altos, um para cada ponto. Fiz os 2 pontos altos, vou laçar o fio, pulo 1, 2 pontos. No terceiro, o V novamente. E assim eu vou trabalhar por toda essa carreira. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, fiz o V, finalizei com o V, né? Porque eu iniciei aqui com os 2 pontos altos. E me sobrou apenas um pontinho, mas não tem problema, tá? Não vai dar diferença nenhuma. Então, fiz o Vzinho, sempre tem que finalizar com V, porque a gente iniciou com os 2 pontos altos. Então, venho no meu primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Então, finalizei mais essa carreirinha. A minha voz tá um pouquinho rouca, porque eu tive que ficar... 1 dia e meio sem fazer, tá? Eu comecei a gravar o vídeo, tive que dar uma paradinha, porque eu fui com minha mãe na consulta dela, no hospital. E nesse meio, depois disso, eu fiquei bem ruim, tá? Com bastante febre e com muita dor no corpo. Me mediquei, descansei. E agora eu fiquei um pouquinho rouca. Então, a minha voz tá um pouquinho rouca no meio do vídeo por conta disso, tá bom? Ó, aqui eu finalizei com ponto baixíssimo. Então, ó, eu tenho aqui meus 2 pontos altos. Entre um ponto alto e outro, eu vou vir aqui no meio, ó, e fazer um ponto baixo. Sempre onde eu tiver os 2 pontos altos, no meio, eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o fio e no meio do V, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sempre com bastante cuidado, tá? Pra ficar assim, ó, um pontinho ao lado do outro, pra não ficar remontado os pontos. E sempre a gente confere, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Vou vir aqui onde tem meus 2 pontos altos, ó, no meio, vou fazer um ponto baixo. Laço o fio, no próximo V, novamente, os 10 pontos altos. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Onde tiver o V, eu faço 10 pontos altos. Onde tiver os 2 pontos altos, no meio, eu faço um ponto baixo. Então, vou fazer aqui, ó, neste V, os meus 10 pontos altos. Já tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui, ó, entre um ponto alto e outro, ó, no meio, eu faço um ponto baixo. Laço o fio e vou pro próximo vizinho, fazendo meus 10 pontos altos. E essa, ó, vai ser a repetição de toda essa carreira. Quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreira, ó, então fiz os 10 pontos altos no meio de todos os vizinhos e no meio de cada 2 pontos altos fiz os pontos baixos. Então, finalizei aqui, ó, no último V os 10 pontos altos. Vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo e fechar com ponto baixíssimo. Então, agora a gente vai iniciar a penúltima carreira, tá? Depois dessa carreira que eu vou fazer agora, vai ter só mais a carreira do biquinho e já vamos finalizar. Ó, o primeiro ponto eu vou pular. Então, eu vou vir nele aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, porque a gente não vai trabalhar neste ponto. Dou uma leve alongadinha aqui no fio, ó, e vou jogar esse fiozinho aqui, ó. Passo a agulha aqui nessas duas alcinhas com a agulha de trás pra frente e vou puxar essa pontinha lá pra trás. A gente vai começar no segundo ponto, tá? E como vai ser pontos em relevo, eu jogando essa alcinha pra trás, ele fica mais fácil. Então, ó, com a agulha lá atrás, eu dou uma torcidinha, passo a agulha aqui, ó, pelo meio entre o primeiro e o segundo ponto, ó, vem aqui no meio entre o segundo e o terceiro ponto, jogo a agulha lá atrás, puxo o fio, volto aqui, ó, e fiquei com duas laçadas na agulha lá atrás. Então, eu pego o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, que esse vai ser meu primeiro ponto alto em relevo. Uma correntinha de separação, vou no próximo ponto, ó, passo a agulha aqui por trás, lá por trás, ó, vem aqui na frente, puxo o fio, lá atrás eu termino o meu ponto alto. Uma correntinha de separação, então já tenho 2 pontos. Agora, novamente, ó, por trás deste ponto, vou lá, puxo o fio e lá atrás eu finalizo meu ponto alto. Já tenho 3, uma correntinha de separação, vou no próximo, um ponto alto. Fiz em relevo por trás. Então, fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 pontos separados aqui com uma correntinha. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou repetir mais 4 pontos altos em relevo, ó, pego por trás, separados com uma correntinha. Só esse aqui, ó, no meio, tá? Que vai ficar entre 4 pontos de um lado, 4 pontos de outro lado, que eu fiz 2 correntinhas. Agora, é apenas uma correntinha. Laço fio, vou no próximo ponto, ó, pego por trás, faço um ponto em relevo. Uma correntinha, pego o fio, vou no próximo ponto, lá por trás, faço o ponto em relevo, ó, pego por trás, uma correntinha, venho aqui no próximo, ó, e faço um ponto em relevo, pego por trás. Então, fiquei com 4 pontos desse lado também, tá? 4 de um lado, 4 do outro. Então, pulei o primeiro, vou pular aqui o último, ó, sem correntinha nenhuma, laço fio e já pulo pro próximo motivo. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo, ó, com a agulha de trás pra frente, vou lá, puxo o fio por trás dele e faço um ponto alto. Uma correntinha, ele fica assim, ó, com esse relevo aqui na frente, fica bem bonito, tá? Parecido com essa carreira aqui de baixo que a gente fez, pra ficar combinando. Ó, laço o fio, vou no próximo ponto, por trás, puxo e faço meu ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto, ó, lá por trás, faço meu ponto alto em relevo, pego por trás. Uma correntinha, ó, já tem 3, vou fazer mais um. Então, eu fiquei aqui, ó, com 4 pontos altos, tá? Em relevo, pego por trás, pra ficar esse relevo aqui na frente. Uma correntinha de separação. Agora, eu faço aqui 2 correntinhas de separação. Vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, nos próximos 4 pontos e vou repetir um ponto alto em relevo, pego por trás, separado com uma correntinha. Então, vem em cada pontinho, uma correntinha, vou no próximo, ó, lá por trás, 2, uma correntinha, laço, vou no próximo, faço aqui mais um, ó, 3, uma correntinha, vou aqui no próximo, mais um, 4. Então, fiquei 4 de um lado,
4 do outro. Aqui no meio, 2 correntinhas de separação. E os outros todos, uma correntinha de separação. Agora, ó, sem correntinha nenhuma, tá? Parece que ele tá dando uma desfocada aqui o celular. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, pulo aqui pro próximo motivo, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, ó, agulha de trás pra frente, começo tudo de novo. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? Vou fazer até o final dela, já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final, ó, fiz por toda a volta. Como o tapete agora já tá grande, né? A gente demora um pouquinho pra chegar aqui no biquinho final, na parte final, onde você iniciou. Então, ó, fiz o meu último motivo. Vou vir aqui no primeiro, onde eu iniciei. Fiz aqui o ponto baixo e uma correntinha. Então, venho nessa correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, finalizei a penúltima carreira. Para fazer a última carreirinha, ó, eu vou vir aqui nessa correntinha de espaço, faço um baixíssimo. E aqui mesmo, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, no primeiro espacinho, eu faço um ponto baixo. No segundo espacinho, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas. E vou fechar um picô. Vou vir aqui por trás, ó, do ponto baixo, puxo e finalizo aqui, ó, com um ponto baixo. Então, finalizei aqui com um picôzinho. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Deixa eu só fazer aqui novamente, ó, porque eu deixei um fiozinho pra trás e eu não gosto que meus crochês fiquem assim, tá? Então, eu gosto de deixar bem certinho. Ó, fiz as 3 correntinhas, venho aqui, puxo e fecho com um ponto baixo. Vou aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo, subo as 3 correntinhas e venho por trás também do ponto baixo e faço um ponto baixo pra finalizar aqui o meu picôzinho. Então, agora, ó, eu cheguei aqui nesse espaço de 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer agora um picô maior. Então, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho por trás, ó, do meu ponto baixo. Puxo o fio e faço um ponto baixo para formar o meu picô maior. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo e 3 correntinhas para fazer um picô menor. Então, né, ó, venho aqui por trás e faço o meu picô. Fecho o meu picôzinho. Então, no espaço de 2 correntinhas, ó, fiz um ponto baixo, 6 correntinhas, fechei meu picô, um ponto baixo, 3 correntinhas e fechei meu picô. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho meu picô com um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 picôzinhos de um lado, o picô maior e mais 2 picôzinhos do outro lado. Agora, sobrou 2 espacinhos, ó, eu vou fazer um ponto baixo para cada espacinho desse. Então, fiz um ponto baixo, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, tá? Sem picô nenhum. Passo pro próximo motivo, ó, sem correntinha nenhuma, venho no primeiro espaço, faço um ponto baixo. No segundo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho um picô por trás do ponto baixo, ó, com um pontinho baixo também. Venho no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, venho por trás do ponto baixo e fecho meu picô com um ponto baixo. Agora, nesse espaço de 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo, 6 correntinhas. Deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho por trás do meu ponto baixo, puxo o fio e fecho com ponto baixo. Nesse mesmo espaço, eu faço o ponto baixo, 3 correntinhas. E fecho aqui, ó, por trás do ponto baixo, com o ponto baixo formando o meu picô menor. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, fecho meu picôzinho, ó, por trás do ponto baixo com um ponto baixo. Sobrarão 2 espacinhos e nesses 2 espacinhos eu vou fazer um ponto baixo para cada espaço. E eu fiquei, ó, com 2 picôzinho menor de um lado, tá? O picô maior e 2 picôzinho menor do outro lado. É um biquinho bem simples, ó.
que eu vou fazer por toda a volta do tapete, tá? Não vai ter segredo nenhum. É só isso por toda a volta. Esse já é o biquinho final. Que quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, não vai ter mais biquinho, tá? A gente só vai fazer o arremate. Então, ó, eu vou explicar aqui certinho pra vocês. Vou fazer dessa mesma forma por toda a volta do tapete. Quando eu chegar aqui no final, ó, vou fazer os meus picozinhos desse lado também. Aqui no penúltimo ponto baixo, no último ponto baixo. Aí sim, eu vou finalizar com baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Vou cortar o fio, arrematar a ponta do fio aqui por trás, tá? Pra ficar tudo bem certinho. E como todos os meus crochês, quando eu termino, eu gosto de puxar bem. Então, eu venho em cada pontinha dessas que vai ficar aqui, ó. E puxo bem, tá? Para os meus pontos ficarem bem assentadinhos. Depois, mesmo que você puxa, ele dá uma esticadinha, ele volta, tá? E fica bem certinho. Olha como já vai ficando lindo. Então, esse aqui vai ser o resultado final, tá? Eu vou fazer por toda a volta, eu vou fazer o acabamento e já vou vir com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho. Olha que lindo que fica. Na minha pontuação, ele ficou medindo de uma pontinha até na outra, 1 metro. E ficou com quase 1 quilo, tá? Faltou pouquinho pra 1 quilo de barbante. Ficou um modelo bem lindo, espero que vocês tenham gostado da videoaula. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!